Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo. Sou o professor Frederico Costa, somos aqui do GPost TV, um grupo de pesquisa, e eu estou aqui com o historiador e doutorando em educação, Érico Cardoso, para, em primeiro lugar, dar uma boa notícia. Nós estamos pretendendo, nosso grupo, nós vamos montar um ciclo de palestras, né, um ciclo de debates que emitirá certificado com o tema, né, fascismo e bolsonarismo, né, ou bolsonarismo e fascismo, onde irão participar vários professores com várias temáticas, certo? Qual o paralelo entre esse atual movimento bolsonarista e o fenômeno fascista, né, que ocorreu na década de 20, 30, né, até a década de 40, também a relação entre fascismo e democracia, fascismo e movimento operário, fascismo e imperialismo, certo? Quais foram as políticas, né, utilizadas, as estratégias e as táticas e as leituras do movimento operário, do movimento comunista, né, dos próprios setores da burguesia diante do movimento fascista. Com que objetivo? Para, a partir daí, nós tentarmos analisar o que está acontecendo não só no Brasil, né, porque a extrema-direita cresce nos Estados Unidos, cresce na Europa, também nos países da América Latina. Então, é importante, né, ter essa compreensão. Certo? Então, nós vamos preparar esse curso, tá bom? Esse ciclo de palestras. Vocês que estão nos assistindo, por favor, por gentileza, se inscrevam no canal, coloquem temáticas também para a gente incluir, certo? Até o final de novembro, nós vamos estar fechando esse curso, né? Que se tudo der certo, nós vamos fazer em dezembro, né? Começar em dezembro e terminar em janeiro. É muito interessante nós termos isso, né? Então, nós vamos fazer um curso, nós vamos indicar bibliografia e vocês terão um certificado. Tá bom? Então, aqui com o Érico, né, como já falei, é historiador, certo? E Érico, a gente nota que, por exemplo, de uns anos para cá, surgiu uma nova, vamos dizer assim, força política. Né? Basicamente, nós tínhamos desde o final do regime militar, nós tínhamos tudo bem, tinha alguns saudosistas da ditadura, né? Tínhamos grupos de extrema direita, mas grupos extremamente minoritários, né? Integralistas, neonazistas, carecas, né? Ou do ABC ou de outros lugares, né? O pessoal do White Power, né? Do poder branco, monarquistas, né? Mas hoje nós temos um movimento de massas, certo? Então, quem ocupa a rodovia, quem vai para a frente de quartel, quem mobiliza em atos públicos, inclusive em todo o processo, teve um processo golpista, em 2016, né, que houve um movimento reacionário de massas, mas estava dissolvido desse movimento. Então, agora nós temos um movimento que está mais coeso, um movimento que é nacional, certo? Ninguém é bobo, né, para achar que vão decidir ir para a porta dos quartéis, né, simultaneamente, com mesmas palavras de ordem, se não tiver organização nacional. É um movimento que tem, inclusive, simpatia, vamos dizer, o mínimo, certo? Tem simpatia dos setores de segurança pública, polícias militares, polícia civil, das Forças Armadas, né? E isso é algo novo ou a gente pode traçar um paralelo histórico, certo? Eu sei que tem gente que não concorda com isso, mas você, como historiador, quando a gente analisa qualquer fenômeno, né, seja nas ciências sociais, até na ciência natural, você tem que partir do que você já conhece. Né, aí você dá os outros passos para analisar determinado fenômeno. Então, vamos dizer assim, o bolsonarismo ele pode ser assimilado, pode ser compreendido a partir do fenômeno fascista que ocorreu lá da fundação
do movimento fascista por Mussolini em 1919, né? E depois até a derrota militar definitiva em 1945 do nazismo, na Segunda Guerra Mundial. É possível utilizar o fascismo, esse movimento fascista, como parâmetro para procurar compreender esse movimento bolsonarista no Brasil? Muito bem. Primeiramente, né, tudo que acontece na história é novo. A história não se repete, né? É até conhecida a frase do Hegel, que ela se repete, mas como farsa, ou seja, ela não se repete. Então, todo acontecimento, mesmo o nosso cotidiano, ele é diferente entre um dia e outro. E a história, ela é uma ciência, né? O Marx já falava que ele e o Engels só reconhecia como ciência a ciência da história, porque é uma ciência experimentada, comprovada e verificada, e os fenômenos históricos, eles servem uns para se referenciar em outros. Então, o que nós temos hoje de bolsonarismo, de trumpismo, né, e do que acontece hoje, por exemplo, na Ucrânia, através do governo que massacra uma população, porque essa população tem origem russa, e é um governo manipulado pelo governo dos Estados Unidos e pela OTAN, tem interesse, capital financeiro por detrás desse governo, que é o governo Zelensky, que matou 15 mil pessoas nos oito últimos anos, né? O que a gente mais pode se referenciar desses acontecimentos contemporâneos são os acontecimentos, são os governos do fascismo e do nazismo, que também entre si tinham diferenças. Então, mas toda ditadura, todo movimento conservador e de extrema direita, por si, é um movimento fascista, é um movimento que se referencia. O que foi o movimento fascista do Mussolini, que chegou ao poder há 100 anos atrás na Itália, em 1922, né, que ele se tornou primeiro-ministro italiano? Movimento de massas, um movimento que iria destruir as conquistas sociais da classe trabalhadora italiana, né, era um movimento que aspirava contar, tanto do ponto de vista da relação de classes interna na Itália, um aprofundamento da exploração dos trabalhadores, como conquistar outros povos oprimidos para aprofundar também o parasitismo, seja na Etiópia, seja em outros povos vizinhos da própria Itália. Então, era um movimento reacionário, era um movimento que representava o capital financeiro, era um movimento que não bastava ser reacionária. E diga-se de passagem, ele foi eleito, como o Hitler também foi, como o Bolsonaro e o Trump também foram, e como o Zelensky também foi, né? Ainda que o caso da Ucrânia, o caso do Brasil, seja precedido de golpes de estados, como a Ucrânia em 2014, o Brasil em 2016, depois teve aquela eleição que foi basicamente eleição estranha, não para dizer o mínimo, em 2018. Então mas são movimentos diferentes dos movimentos conservadores ou simplesmente movimentos nascidos de golpe de Estado, como foi o golpe de 64, são movimentos de massa. São movimentos que representam uma radicalização, eles têm como programa a radicalização dos interesses do capital financeiro. Nos países imperialistas, como na Itália e na Alemanha, foram movimentos nacionalistas, imperialistas. Nos países semicoloniais, curiosamente, tanto o integralismo quanto muito mais ainda o bolsonarismo, são movimentos entreguistas, certo? O movimento de massas no Brasil, o que ele reivindica? Hoje, por exemplo, nos dias correntes, a principal reivindicação desse movimento é a volta da ditadura militar. É a intervenção dessa ditadura sobre as organizações dos trabalhadores, né, sobre a CUT, sobre os sindicatos, a Associação de Moradores, contra o Partido dos Trabalhadores, contra o PSOL, contra o PCB, contra as organizações de massa e as organizações de vanguarda que reivindicam os interesses da classe trabalhadora. Então, essas são as características gerais do fenômeno que fazem identificar o bolsonarismo com o
fascismo italiano com o nazismo alemão, que entre si tem diferença. A diferença não pode nos tornar míopes para identificar que fenômenos de momentos históricos diferentes, com características, com determinações diferentes, não tenham entre si certos pontos comuns, como eu acabei de descrever entre o bolsonarismo e o fascismo e o nazismo. Isso, Érico. Eu acho que é uma coisa muito importante, eu acho que é uma das perspectivas do nosso grupo, do GPOST, né? De contribuir, né, com a formação, com a teoria, né? Nós somos também vinculados ao Instituto de Estudos e Pesquisas do Movimento Operário, que tem como lema o conhecimento a serviço dos trabalhadores. Então, dentro disso, a gente tenta se esforçar, né, para ter uma compreensão da realidade, né, conjuntural, da realidade nacional e internacional, a partir da perspectiva dos trabalhadores. Né? E hoje, há esse movimento, acho que também concordo com você, é um movimento, essa é uma das características centrais do fascismo, né, que é um movimento reacionário de massas, né, massas principalmente de composição pequeno-burguesa, né, também de setores atrasados dos trabalhadores, do lumpesinato, né, que se chocam, né, quer dizer, diante da crise do capitalismo, tentam construir uma utópica, né, uma ilusória terceira via, né. Então, um país que não seja nem tanto como está, né? E nem tão pouco como um país orientado pelos interesses dos trabalhadores. Eles querem uma terceira via mitológica, né? O interessante é que depois, eu acho que no curso a gente vai dizer isso, né? Porque há uma discussão muito grande sobre nacionalismo, estatismo, né? Que o nazismo e o fascismo seriam estatistas, né? Não reconheceriam o mercado, né? Não é isso, né? Historicamente, num país capitalista, nenhum movimento social ascende ao poder do Estado sem a conivência e o apoio da burguesia. Certo? A não ser que tenha uma revolução socialista. Não tendo uma revolução socialista, então o Hitler e o Mussolini, né? O Mussolini, aliás, inclusive ganharam as eleições, tem toda uma história aí, né? Mas o Mussolini teve o apoio do rei, certo? A Itália nunca deixou, na época do Mussolini, de ser uma monarquia, mas o Mussolini é que mandava. Teve o apoio do Vaticano, né? E na Alemanha nazista teve o apoio do exército, também na Itália, mas na Alemanha nazista, dos grandes capitalistas, né? Geralmente essa história não é contada, mas os campos de trabalho forçado que tinham na Polônia, na Alemanha, os chamados campos de concentração, estavam vinculados às grandes empresas alemãs também, né? Então acho que isso é importante, né? E como é que você, Érico, né? Isso tudo a gente vai desenvolver, são só flechas, mas como é que você conceituaria a natureza específica do fascismo, né? Quando a gente identifica o movimento contra o fascista, eu acho que a gente tem que ir no conteúdo, porque a forma, né? Aí você vê esse movimento hoje bolsonarista é integralista, monarquista, né, evangélico conservador, setores da Igreja Católica que até condena o Papa, que diz que o Papa é comunista, né? Tudo do mesmo saco, tá certo? É um saco de gatos. Mas o que é fundamental para caracterizar um movimento como fascista? Então, é um movimento de massas, reacionário, tudo bem, uma característica, mas quais são os objetivos? Né? E quais são as forças sociais que estão por detrás do fascismo? Muito bem. Eu queria fazer o que não fiz ainda no primeiro bloco, que é agradecer ao GPOST a oportunidade da gente
essa situação, sobre esse fenômeno. Eu faço parte do GPOST com muito orgulho e acho que é um canal que possibilita esse tipo de debate pelo seu compromisso social e político com os interesses da maioria da população brasileira. Como a gente estava conversando, e como a gente, no primeiro bloco, e agora a partir dessa pergunta que o Fred faz, e pelas colocações que ele fez anteriormente, o nazifascismo ele não é um fenômeno italiano, ou alemão, ou do Portugal e Espanha, que foram ditaduras que vieram subsequentemente à ditadura do Salazar e do Franco, nas décadas de 20 e 30 em diante, no caso até a década de 70, diferente do nazismo e do fascismo que foram derrotados ainda na década de 40, devido à intervenção dos partisãos, da resistência, no caso da Itália, e da própria União Soviética, que foi o país que perdeu mais vidas pela intervenção nazifascista, pela Operação Barbarossa, e ao mesmo tempo foi o país que derrotou o nazismo, que chegou a encurralar o Hitler. Vale lembrar que a história que se conta é que a derrota nazista ela nasceu do desembarque da Normandia, do chamado Dia D. Tempos depois, a mídia ocidental, recontando a história, refabricando os fatos, ela apresenta que a derrota do Hitler se deu com o Dia D. Isso não é verdade. O Hitler foi conduzido à derrota, não que o Dia D não tenha a menor importância, mas teve uma importância secundária para a derrota do nazismo. O Dia D ocorreu um ano antes da intervenção da União Soviética sobre a Alemanha e do cerco a Berlim. Um ano antes. Então, quem acossou o Hitler em Berlim, quem derrotou a maior parte do exército nazista que estava deslocado para o leste europeu para ocupar a Polônia e, mais do que tudo, a União Soviética, quem operou essa derrota foi a União Soviética. Pois bem, esse fenômeno do nazismo, como eu já ouvi o Fred falar mais de uma vez, ele não nasce, o nazifascismo, ele não nasce, esse fenômeno de governos apoiados. Ele não nasce especificamente em governos tiranos, governo apoiado nas massas. Ele é um fenômeno majoritariamente, determinantemente, hegemonicamente do século XX, mas o Maquiavel, que viveu entre 1469 e 1527, ele já falava o seguinte, eu me refiro a essa referência do Maquiavel, que ele fala o seguinte, quando a república, ou seja, um Estado, sob o nome da liberdade, transmuta-se para um Estado tirânico, com violência ou não. Essa é uma caracterização que faz o Maquiavel, não necessariamente a gente precisa concordar com ela, mas ela dá uma pista, da necessidade do nazismo ele recorrer a elementos que vão para além da política, e não só da tirania. Um revolucionário russo, Leon Trotsky, falava, e eu estou me falando não só do fenômeno nazista, porque há que se separar o movimento nazista, o movimento fascista, como foi o movimento integralista, como é o movimento bolsonarista, do Estado quando ele se torna fascista. Um revolucionário do século XX, já o Leon Trotsky, ele se referia ao Estado nazista quando o movimento nazista, uma vez se apoderando do poder político, ele esmaga as organizações do movimento operário, as organizações da democracia operária dentro do capitalismo. Essa contradição é importante a gente destacar, porque as organizações da classe trabalhadora dentro do capitalismo, as organizações de democracia dos trabalhadores, os sindicatos, as centrais sindicais, as associações de moradores, os partidos da classe trabalhadora, são organizações com mais características democráticas ou menos características democráticas de democracia proletária, mas são organizações de democracia proletária dentro do Estado capitalista. E essas organizações, elas são sufocadas quando o Estado se torna fascista. O governo Bolsonaro não conseguiu exercer, não chegar a essa situação ainda, e por isso sempre ficou ameaçando de golpes de Estado militar.
a volta da ditadura, a volta da tortura. Sob essa ameaça permanente, ele governou e conseguiu, de certa forma, neutralizar a reação da classe trabalhadora, neutralizar a reação de massas e avançar em coisas que os governos anteriores nunca tinham conseguido fazer, mas era um sonho de consumo do capital financeiro, como foi o caso da reforma previdenciária. E aí, para concluir essa resposta a resposta que o Lenin, o Trotsky colocou, ou seja, quando o Estado se torna fascista, ele se torna fascista quando ele estrangula as organizações de democracia proletária dentro do regime burguês. E esse regime burguês, ele não é um elemento diferente. Assim, o nazismo não é um elemento simplesmente não liberal. Ele, no caso do Brasil, o governo do movimento do bolsonarismo, ele contou com um ultra neoliberal, que foi o Paulo Guedes o tempo todo, para privatizar a Eletrobras, para tornar independente o Banco Central. Então, para concluir esse bloco, eu queria só citar duas colocações, uma do Horkheimer, que ele fala o seguinte: aquele que não quer se referir ao capitalismo, que não quer criticar o capitalismo, também não faça sobre o fascismo. O fascismo, então, é um fenômeno do capitalismo, é um recurso, é um instrumento do capitalismo, e particularmente do capital financeiro, com influência de massas. E o Poulantzas, ele também foi mais além do que o próprio Horkheimer, porque o Poulantzas estava se referindo à mesma citação, à mesma lógica. Aquele que não queira falar do imperialismo também não se refira ao fascismo. Porque, e como nós vemos agora na Ucrânia, como eu já citei, foi um fenômeno criado, patrocinado e continua sendo pela OTAN e pelos Estados Unidos da América, o que acontece agora na Ucrânia com esse governo claramente fascista que inaugurou com um golpe de Estado em 2014 e logo num dos seus primeiros movimentos foi cercar, aprisionar, atirar e incendiar uma central sindical com mais de 40 pessoas dentro, assassinando elas, muitas delas mortas, queimadas vivas. Então, esse é o fenômeno nazista, ele é uma expressão do capitalismo e é um recurso tanto do capital financeiro, quanto particularmente do domínio do capital financeiro no capitalismo, que é o imperialismo. Érico, é isso. Muito obrigado, você caracterizou bem, né? Isso aqui é só, vamos dizer assim, é só uma amostra grátis. Claro que o curso vai ser gratuito, né? Mas a gente vai discutir muito mais coisas. E vamos fazer outros vídeos sobre essa temática, né? Então, novamente, quem nos assistiu, quem nos assiste, se inscreva no canal. Se vocês quiserem que outras temáticas, tiverem dúvidas sobre o que é fascismo, as características do fascismo, né? Entre em contato com a gente, nós vamos montar esse curso, né? Quem quiser também orientação de bibliografia, né? Para montar grupos de estudo, né? Quem quiser, em qualquer lugar do Brasil, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai procurar disponibilizar e articular, né? Uma rede, né? De companheiros e companheiras que esteja interessado em entender o que é o fascismo para combatê-lo no seu cotidiano, no seu dia a dia, né? E ajudar a melhorar a vida de milhões de brasileiros e brasileiras, né? Então, não se esqueça, deem um like, né? Se inscrevam no canal GEPOST e até a próxima. E, Érico, muito obrigado pela sua participação. O Érico vai fazer parte do grupo, né, dos que farão a exposição sobre o fascismo, a sua natureza, né, e o fascismo da década, como ele falou, né, de 20, 30, 40, até chegar também aos movimentos de extrema direita hoje no mundo, né? Então é isso, até a próxima e vamos lá.